Sim, meus amigos, que beleza, que maravilha. Olá, olá para vocês sintonizados em www.tvparadise.com.br, Blackout TV, TV Cidade 10, Rede TV, Stone TV, Viva Live TV, FM TV, Elemental TV, Multi TV, todas as emissoras de TV que retransmitem a FA TV. Olá, olá para você também sintonizados nas redes sociais da FA TV. Muito prazer, sou Sérgio Oliveira e começa agora mais uma edição da FATV, seu programa de futebol alternativo que leva para você o lado B do futebol brasileiro. Sim, meus amigos, que beleza! Série C, Série D, Copas Estaduais, divisões de acesso, futebol do Norte, futebol do Nordeste, o futebol do interior, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a cara de pau, a ousadia, a honrosos 20 anos no ar, levando para você a palavra do futebol alternativo, levando para você a palavra do verdadeiro futebol brasileiro, que a grande mídia pisa em cima, tira sarro, faz galhofa, faz piada, mas aqui a gente trata de uma maneira séria, de uma maneira leve e de uma maneira jornalística, que é o mais importante de tudo, certo, meus amigos? Hoje continuamos com Copa do Mundo, né? Estamos aí na prévia de mais um jogo de Copa do Mundo. Tivemos um dia movimentado hoje, né? Messi, Mbappé, Haaland, né? Um monte de coisa, cara. Né? E aí, o que vocês estão achando da Copa do Mundo? Né? Mas por incrível que pareça, todo mundo falando, eu vejo, nossa, mas tá tendo jogo. Teve amigo meu que falou, tá tendo jogo pra você fazer programa. Meu amigo, tem campeonato começando, cara. Começou o campeonato no meio de Copa do Mundo. Tem campeonato, tem final no meio de Copa do Mundo, tem muita coisa pra gente falar no programa de hoje, porque ao contrário do que todo mundo prega por aí, o futebol brasileiro não parou, né? O futebol brasileiro tá rolando normalmente, o que parou foi a Série A, foi um campeonato modinha aí que parou por causa da Copa do Mundo. O resto tá rolando tudo. E é desses campeonatos que a gente vai falar hoje aqui no programa. Né? Ó, vamos estar os nossos pitacos de Copa do Mundo. Tá sendo uma Copa muito alternativa, né, cara? Tá sendo uma Copa espetacular pra gente que é fã de futebol alternativo. Histórias fantásticas, né? Toda a história de Cabo Verde, e Vozinha, né? Curaçao marcando seu primeiro ponto numa Copa do Mundo, fazendo gol na Alemanha, cara. E Cabo Verde com toda a história. Cabo Verde vai se classificar, inclusive, pro mata-mata. Eu acredito que o Curaçao também, não sei, hein? Olha, abre o Equador que abre o olho aí, né? O Equador não é o Equador, né? Quem que é o último jogo de Curaçao? Alemanha, Equador, Curaçao e esqueci o adversário de Curaçao. Enfim, manda aí no chat pra gente. Mas eu acho que Cabo Verde ganha da Arábia Saudita de lavada. A Arábia Saudita tá aí só ocupando espaço na Copa do Mundo. E se rolar um empatezinho ali, Espanha e Uruguai, talvez Cabo Verde passe até como líder do grupo, hein? Dependendo do placar de Cabo Verde e Arábia Saudita. Espanha e Cabo Verde fazem 5 pontos, né? Talvez Cabo Verde passe até como líder do grupo. É possível, por que não, né? Vai que Cabo Verde enfia uma goleada na Arábia Saudita. Tudo pode acontecer, mas está sendo uma Copa muito alternativa, né? O Canadá jogando bem, cara. Nunca imaginei ver o Canadá jogando bola bem, cara. E os Estados Unidos também jogou muito bem contra a Austrália. Até achei que a Austrália fosse complicar a vida dos Estados Unidos. Está sendo uma Copa muito boa, um nível técnico muito bom. E para quem reclamou de Copa com 48 seleções, né? Ah, perdeu, né? Por mim que tenha 56, 180. Por mim a Copa seria todas as seleções do mundo da FIFA. Imagina Brasil e Ilhas Marianas do Norte. Seria maravilhoso. Né? Para mim a Copa seria assim, com todo mundo jogando contra todo mundo. Como não dá, né? É um pouquinho complicado. Acho que faltaria calendário. Né? Tá sendo uma Copa legal com esse aumento de número de seleções. Aí todo mundo reclamou, né? Muita gente falou contra, mas eu não tô vendo ninguém agora. Tá todo mundo gostando da Copa e realmente a Copa tá muito boa. Amanhã teremos Portugal, de novo em campo, que decepcionou na primeira rodada, mas estamos aí de olho na seleção. Na minha aposta, na minha torcida para ser campeão do mundo, gloriosa seleção portuguesa, certo, meus amigos? E aí eu mando um abraço para vocês, lembrar que esse é um programa interativo, né? Como é a vida, como foi, sempre será, sempre foi nos últimos 20 anos e continua sendo. Você pode mandar mensagem para você que está assistindo em qualquer uma dessas emissoras
que eu falei, e tem emissora nova estreando aí, durante a semana eu vou divulgar mais uma emissora que vai retransmitir a FATV, né? Não posso falar ainda, né? Mas para você que está assistindo em todas as emissoras de TV, cada TV tem aí a sua caixa de mensagens. Na TV Paradise, por exemplo, que estamos ao vivo agora, embaixo do player de vídeo você manda assim, ali o seu comentário, a sua mensagem sobre para a FATV e nas outras emissoras de TV que transmitem aí a reprise durante a semana também pode mandar mensagem, tem a caixa de mensagem lá, já cai para mim e eu respondo com o maior prazer todas as mensagens que vêm durante a semana. Para você que está assistindo ao vivo nas redes sociais da FATV, participa do chat do YouTube, manda um abraço pro pessoal que está no YouTube, né, e conversa com a gente sobre futebol alternativo, fala o que vocês estão achando da Copa. Eu estou muito empolgado com essa Copa, pois está sendo uma Copa muito alternativa, né, e está sendo legal de acompanhar, sem dúvida nenhuma, uma Copa super movimentada e com muitas zebras do jeito que a gente gosta, e eu acho que mais virão, hein? Mais zebras virão por aí, cara. Fiquem de olho, principalmente Cabo Verde, não sei não, cara. Né? Japão, né? Quem sabe. Temos times interessantes aí pra gente apostar nas zebras. Coisas bem legais podem acontecer ainda. E o Irã vai eliminar os Estados Unidos, hein? Lembra do que eu disse aqui, isso vai acontecer. O Irã vai eliminar os Estados Unidos da Copa, certo? Mas o assunto desse programa não é a Copa do Mundo. Como eu disse, estamos só aqui para falar de futebol brasileiro. O futebol brasileiro não parou. O futebol alternativo não parou. E tivemos nesse final de semana, no- durante o jogo de Copa do Mundo, inclusive todo mundo de olho na Copa do Mundo, né? E essas coisas acontecem sempre quando não tem ninguém de olho, ninguém prestando atenção no futebol brasileiro, né? Todo mundo com os olhos todos voltados para os Estados Unidos, para o Canadá e para o México. Eis que no futebol paulista, e a gente alertou semana passada que isso aconteceria, aconteceu a maior goleada da história de mais de 100 anos de futebol disputado no estado de São Paulo. Aconteceu a maior goleada da história de qualquer divisão do futebol paulista. Aconteceu nesse final de semana, aconteceu na Segundona Paulista. Semana passada, você se lembra, tivemos um 13-0. Nós comentamos aqui, né? A Matonense semana passada fez 13-0 no Catanduvense. E quem estava aqui semana passada lembra do meu comentário, né? Torci muito para o Catanduvense não dar WO, o Catanduvense não abandonar o campeonato, não faltar ao seu jogo na última rodada. E antes de anunciar o resultado, espero e acho que todo mundo já sabe qual que é que eu estou falando, né? Dar os parabéns pro Catanduvense, né? Comentei isso aqui semana passada e estou cumprindo a minha promessa. Parabéns a Catanduvense, que mesmo podendo dar WO e desistindo do campeonato na última rodada, já não tinha mais chance de classificação e era uma chance óbvia de tomar uma goleada histórica contra o melhor time do campeonato. Mesmo assim, a Catanduvense foi até Limeira, enfrentar o Independente de Limeira e tomou de 17-0. 17-0. Independente de Limeira 17, Catanduvense 0. Né? Catanduvense foi apenas com 9 jogadores para Limeira. O Independente é um dos melhores times do campeonato, um dos favoritos aí ao acesso da Segundona Paulista, que Segundona Paulista, para quem não sabe, é a quinta divisão estadual, e não perdoou. Aí com 9 jogadores ainda, o Catanduvense teve um atleta expulso, mas foram homens, foram profissionais, jogaram sério, aguentaram até o fim, e isso merece ser louvado e muito louvado. Né? Comentei isso nas redes sociais da FATV, enquanto todo mundo está fazendo piadinha, nossa, que ridículo, tomou 17-0, que coisa horrível, né? Como que pode tomar 17-0 quando todo mundo está criticando, fazendo piada, tirando sarro, eu vou por outro caminho. Né? A gente tem que dar parabéns, primeiro para a diretoria do Catanduvense, que não, em nenhum momento tirou o time de campo, e pensou em dar WO, pensou em abandonar o campeonato, porque ia influenciar muito na classificação final do campeonato. E parabéns também aos jogadores, que mesmo com 8 em campo já entraram com 2 a menos. O Catanduvense foi para Limeira sem banco de reservas e apenas com 9 jogadores.
um foi expulso. Ficou com 8, e mesmo com 8 jogadores, não em nenhum momento fizeram WO, fizeram Kaikai, desculpa, WO não. Fizeram Kaikai, em nenhum momento deram pancada para ter outro expulso, desceram a porrada nos jogadores do Independente, em nenhum momento jogaram sério, foram homens, foram profissionais, e cada um desses jogadores merece os parabéns. Isso é muito importante ser falado aqui, tá? O Cataduvense poderia ter melado o campeonato se quisesse, melado o jogo, fazendo caicai, nem indo para Limeira, mas não. Teve lá, aguentaram firme, aconteceu, né? 17-0 e acontece. 11 contra 8, o melhor time do campeonato contra o pior, né? Independente dos fatos que levaram, e a gente comentou aqui semana passada, toda a montagem errada do elenco do Cataduvense, aposta em jogadores que, que não estão acostumados a jogar a segundona. O time, a concepção desse retorno do Cataduvense ao profissionalismo já começou toda errada e desembocou nesse resultado. Mas em nenhum, o primeiro, o fato do Cataduvense ir até a Limeira é louvável, poderia nem ter ido e ter dado WO. E o fato dos jogadores, principalmente esse, um plus aí, e para mim o principal fato é não desceram a porrada, não forçaram expulsão, não forçaram caicai, não forçaram contusão, ficaram lá, jogaram sério, aguentaram, foram profissionais, foram homens, e é isso que a gente espera de um esporte que é tão maltratado aí, né? A gente vê tanta falcatrua no futebol, foram profissionais e a gente dá os parabéns aqui a todos os atletas do Cataduvense que jogaram nesse último final de semana. E aconteceu, 17-0 acontece, né, como já aconteceu no futebol feminino, como já aconteceu em outros momentos no futebol masculino. A gente vive falando de goleadas aqui na FATV, né, mas não entraram para a história, né, não deixa de entrar para a história, porque é a maior goleada em mais de 100 anos de disputa do futebol paulista, é a maior goleada da história de qualquer outra divisão do futebol paulista. A anterior eram 15-1, né? Era Ferroviária de Araraquara e Velo Clube, Ferroviária 15, Velo Clube 1, e agora Independente de Limeira 17, Cataduvense 0. É a maior goleada da história de qualquer divisão do futebol paulista, de qualquer divisão do, do estado de São Paulo, né? É, e aí no final do jogo os jogadores dos dois times saíram abraçados, rezaram juntos no meio do campo, que é uma cena muito bonita também, né? Chamou atenção, né? Os próprios jogadores do Independente chamaram os jogadores do Catanduvense para rezar junto, rezaram no meio de campo juntos, saíram abraçados, né? É, empatia, né? Empatia dos jogadores do Independente que jogaram sério, poderiam ter tirado o pé, e isso eu acho legal também, tem que se destacar isso. O Independente poderia ter tirado o pé e fazer ali. O Independente já é o melhor time do campeonato, já estava classificado, já estava com a liderança do grupo garantida, fazia ali uns 4-5-0 e eu acho que é mais respeitoso até não tirar o pé e fazer 17-0 do que tirar o pé, né? O Brasil, por exemplo, contra o Haiti, tirou o pé contra o Haiti no segundo tempo, claramente. Poderia ter feito mais gols. O Independente a gente tem que respeitar isso também. Não tirou o pé em nenhum momento. E no final do jogo, vocês estão vendo a foto aí, a imagem. Todos os jogadores, os 8 do Cataduvense e todo o elenco do Independente de Limeira rezando juntos no final do jogo. Isso é empatia. E também teve profissionalismo da parte do Independente que não tirou o pé, poderia ter tirado, né? E esperamos que o Cataduvense saia desse buraco aí, né? Já encerrando a temporada numa situação bem crítica aí, né? E que ano que vem o planejamento, se jogar o ano que vem, o planejamento seja melhor do que em 2026, né? Já que foi todo com respeito da palavra, eu não consigo pensar em outro termo, né? Foi todo cagar, né? Você sabe o que eu tô querendo dizer, né? Foi todo errado o planejamento do Independente do Cataduvense esse ano para jogar a quinta divisão paulista. O Cataduvense termina o campeonato. Deixa eu ver aqui a tabela. Já vou pôr na tela para vocês verem. Com 60 gols, 66 gols sofridos em 10 jogos.
média de 6 gols por partida. Sofreu o Catanduvense nessa competição, né? Disparado. Acho que o pior time do país. A gente faz o troféu FATV no final do ano. Acho que o Catanduvense é um sério candidato ao troféu de pior time do país em 2026, certo? Isso posto, passado pela goleada, e a gente vai ver o vídeo com os 17 gols, é óbvio, né? Porque aqui nesse programa a gente gosta também de goleada e a gente gosta de gol. Nós vamos passar grupo por grupo, vamos falar quem se classificou, quem foi eliminado e os resultados dos outros grupos rapidinho da Segundona Paulista, né? A quinta divisão do estado de São Paulo, começando pelo grupo 1 da tela. Grupo 1 que tem o único invicto do campeonato, né? O José Bonifácio, né, que se não é o que mais fez pontos, não é o primeiro colocado da classificação geral, é o único invicto do campeonato, né, com 6 vitórias e 4 empates, o José Bonifácio. Nessa rodada a gente teve Assisense 4, Rio Pretano 4, também um jogo espetacular, não é toda hora que a gente vê um 4-4, né? O Santa Fé encerrou a sua primeira temporada profissional vencendo o Tupã fora de casa, vencendo em Tupã por 2-1. E o América de Rio Preto empatou com o José Bonifácio 1-1 lá no Teixeirão. Não sei se o nosso querido Fábio Danilo está acompanhando o programa aí. Se ele estiver, por favor, mande aí como foi, se ele esteve presente no jogo do América, como foi o jogo. 1-1, o América é vice-líder, né? Acredito que o Fábio esteja feliz com a campanha do América, classificado e pegou um adversário no mata-mata relativamente tranquilo, o América. Vamos ver aonde vai esse América de Rio Preto, né? E a classificação terminou: José Bonifácio, líder com 22 pontos, o América com 19, o Assisense com 14, o Tupã foi o quarto colocado com 13, esses quatro classificados pelo grupo 1. O Rio Pretano e o Santa Fé, por coincidência, as duas equipes que estrearam profissionalmente nesse grupo em 2026, eliminadas logo no seu primeiro ano de profissional. Rio Pretano e Santa Fé nem de fase passam na segunda, né? O José Bonifácio, pelo menos, que retornou ao profissionalismo, retornou aí liderando, né, e com uma boa campanha, um bom retorno aí ao profissionalismo do José Bonifácio. No grupo 2, que é justamente o grupo onde aconteceu a goleada, a gente teve Matonense 2, Mojimirim 1, Santa Cruzense 1, São Carlos 1, e a goleada, né? Independente de Limeira 17, Catanduvense 0. O Independente de Limeira terminou líder com 24 pontos. A Matonense foi a vice-líder com 22. São Carlos com 15. E o Santa Cruzense, né? Que é a Associação Santa Cruzense, 14 pontos para a Santa Cruzense. O Mojimirim com 12 e o Catanduvense, que não ganhou de ninguém, com 0. 10 jogos e 10 derrotas, estão eliminados, né? Tudo que a gente já falou do Catanduvense, a gente lamenta a eliminação do Catanduvense, mas a gente lamenta também a eliminação do Mojimirim, né? É triste demais ver um time gigantesco como o Mojimirim nessa situação, né? Mas continua no fundo do poço. É uma pena, né? Não estamos falando de uma camisa qualquer do futebol brasileiro, nem do futebol paulista, né? Do futebol brasileiro, o grande sapão da Mogiana. Esperamos que no ano que vem o Mojimirim retorne mais forte e faça boa campanha no ano que vem e que não desista, né? Isso que é mais importante. Não é porque retornou esse ano e não deu certo esse ano que tem que desistir. Que o ano que persista e que no ano que vem continue aí jogando o nosso querido Mojimirim, certo? No grupo 3, já aqui com as equipes da região metropolitana de São Paulo, né? Tivemos nessa 10ª rodada, a última da primeira fase, o Osasco Audax, perdendo em casa, perdendo em Osasco para o Flamengo de Guarulhos, 1-0 para o Corvo. O Paulínia Universitário venceu o Votorati por 3-1. E o AD Guarulhos perdendo para o Paulinense por 2-1 nessa última rodada. São os jogos aí da 10ª rodada do grupo 3, né? Esse grupo 3 que tivemos momento jurídico, né? O Guarulhos perdeu ponto, perdeu 16 pontos. Era para o Guarulhos ter se classificado nesse grupo. No campo, o Guarulhos era para ter se classificado, mas
fez besteira, né? Fez besteira, escalou. O campeonato permite até 3 jogadores com mais de 23 anos e o Guarulhos escalou 4. Né? Fez essa besteira incrível, né? Esse vacilo extraordinário e de 20 pontos perdeu 16, caiu para a lanterna do grupo e foi eliminado, né? Então o grupo ficou com o Flamengo líder com 23 pontos, o Paulinense foi o vice-líder com 15 pontos, o Audax terminou na terceira colocação com 13 pontos e o Paulínia Universitário foi o quarto colocado com 10 pontos. Né? A efeito de comparação, por exemplo, o Mojimirim foi eliminado com 12 e o Paulínia com 10 se classificou. Né? É um problema de campeonato por grupos. Né? Na classificação final do campeonato, o Mojimirim tem 12 pontos e o Paulínia tem 10. Né? Mas um foi eliminado e o outro foi classificado. O Mauaense também. O Mauaense foi eliminado com 12 pontos e o Paulínia com 10 se classificou. Né? O Votorati foi o quinto, terminou na quinta colocação com 7 pontos. E o AD Guarulhos, pela perda de pontos, aí terminou com 4. Né? Perdeu 16 pontos. 5 vitórias, um empate e 4 derrotas para o Flamengo. Mas apenas 4 pontos. No campo se classificou, mas a justiça tirou a classificação. Tirou o doce da boca do AD Guarulhos. O grupo 4, tivemos Mantiqueira 2, Mauaense 1, União Mogi 2, Itaquaquecetuba 1 e o Mauá fez 6-0 no Barcelona da Capela do Socorro. Ê, Barcelona, viu? Não tem jeito, cara. Entra ano e sai ano, cara. É saco de pancada, cara. O Barcelona não toma jeito. É o time que quando entra no campeonato a gente já sabe que não vai se classificar, né? O Itaquá, então, melhor campanha da primeira fase, né? 25 pontos. A equipe que mais pontuou na primeira fase, o Itaquá, com 8 vitórias, um empate e uma única derrota. Justamente essa derrota perdeu a invencibilidade justamente nessa rodada, com golaços, inclusive. A gente vai pôr aí os 2 golaços do União Mogi. Prestem atenção. Pra mim é Puskás, cara. Principalmente o primeiro gol, cara. O cara dribla o time do Itaquá inteiro, cara. Que pra mim, Puskás pro União Mogi. Né? Um jogo muito bom. União Mogi 2, Itaquá 1. Jogo que o Itaquá perdeu aí a sua invencibilidade no campeonato. Tava invicto, né? E a melhor campanha da classificação geral é a do Itaquá com 25 pontos. O União Mogi terminou com 17. O Mauá com 16 pontos. O Mantiqueira com 14 pontos. Esses 4 classificados. O Mauaense com 12 foi eliminado, né? Uma pena para nossos amigos de Mauá, Luiz, né? Nosso querido Luiz Gustavo Fôlego, nosso querido Leandro, Rafael, todos os amigos de Mauá e torcedores do Mauaense tristes nesse momento com a eliminação do mais simpático clube da região, o Mauaense, e o Barcelona, né? Agora, a federação bem que poderia fazer um confronto, né? É o jogo que todo mundo espera. Barcelona e Catanduvense, né? As duas equipes que não ganharam de ninguém no campeonato, 10 jogos e 10 derrotas. Tanto o Catanduvense quanto o Barcelona da Capela do Socorro jogaram 10 jogos e perderam os 10. Né? Poderia ter esse confronto especial aí entre esses dois times pra gente ver quem é o pior time do estado. Né? No saldo de gols, obviamente, é o Catanduvense. Que o Catanduvense tomou 66 gols no campeonato. O Barcelona ainda tomou 26, vai. É ruim. Mas perto de. Pra você ter uma ideia, o Catanduvense tomou 40 gols a mais no campeonato. Né? Eu acho que o Catanduvense é um pouquinho pior, não sei. Sendo assim, definidas a primeira fase, temos os 16 times que seguem no campeonato, ok? De cada grupo, 4 equipes se classificaram e está definida as oitavas de final da, 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 da segundona. Né? O primeiro, aí fizeram a classificação geral, o primeiro pega o 16º, o segundo pega o 15º, e aí por campanha fizeram o mata-mata, as oitavas de final estão definidas, está definida. Teremos Itaquá e Paulínia, o Itaquá a melhor campanha da primeira fase,
contra o Paulínia, a 16ª campanha. O Independente de Limeira pega o Tupã, um confronto de equipes do mesmo grupo, inclusive que se enfrentaram nessa rodada, né? Flamengo de Guarulhos e Audax nessa última rodada, 1-0 para o Flamengo. A Matonense pega o Assisense, teremos José Bonifácio e Mantiqueira, teremos América de Rio Preto e Santa Cruzense, confronto bom para o América, teremos Mauá FC e União Mogi, certo? E o Sport Paulinense pega o São Carlos, né? O Paulínia que o Itaquá vai pegar é o Paulínia Universitário, né? É bom especificar, né? Então o Paulinense vai pegar o São Carlos e o Paulínia Universitário vai pegar o Itaquá. O Paulínia Universitário, a 16ª campanha entre os classificados, né? No final, a tabela até que colocou os jogos meio que regionalizados, né? Com exceção de José Bonifácio e Mantiqueira, que realmente o Mantiqueira é uma distância muito grande de Guaratinguetá para José Bonifácio. Todos os jogos estão, de certa forma, meio regionalizados ali, né? Limeira e Tupã também é uma diferença muito grande, deve dar uns 400 quilômetros aí de Limeira para Tupã. Mas de resto, o Mauá pega o União Mogi, o Flamengo pega o Audax, então poucas viagens, só José Bonifácio e Mantiqueira, Independente e Tupã são jogos mais distantes assim. Mas de certa forma a própria classificação, né, já fez confrontos meio que regionalizados. Então, repetindo os confrontos: Itaquá e Paulínia Universitário, Independente de Limeira e Tupã, Flamengo e Audax, Matonense e Assisense, José Bonifácio e Mantiqueira, América de Rio Preto e Santa Cruzense, Mauá FC e União Mogi, Sporting Paulinense e São Carlos. Esses são os 16 clubes que seguem vivos na nossa segunda ano paulista. Jogos em ida e volta, a primeira partida com o mando das equipes de pior campanha e a volta com o mando de quem fez a melhor campanha, certo? E agora é a hora dos gols, né? Se preparem que teremos aí 17 gols já para abrir o bloco de gols. Não vou pôr os gols de todos os blocos, senão vamos ter um bloco de 55 minutos de gol, não dá, né? Mas vou pôr gols de 3 jogos, tá bom? Independente de Limeira 17, Catanduvense 0, esse a gente tem que pôr. Vou pôr os gols de União Mogi e Itaquá, principalmente por conta dos golaços. Repito, prestem atenção nos golaços desse jogo. E vou colocar também o 4-4. Assisense e Rio Pretano, né? Apesar de não ser o Assisense classificou, o Rio Pretano foi eliminado. Um 4-4 não é todo dia que acontece, né? Então vamos ver: Assisense 4, Rio Pretano 4, União Mogi 2, Itaquá 1 e a goleada Independente de Limeira 17, Catanduvense 0 na tela. E daqui a pouco a gente volta com mais FATV aqui na TV Paradise e nas redes sociais. Vai trabalhando, entrega bem ali o Léo Alves. Que bolão, vai bater pro fundo do gol! Gol! Tem liberdade o Caio. Um bolão dentro da grande área, Jean. Linha de fundo, cruzamento para trás, passou Iago Ramiro! Gol! Vamos ver se ele vai jogar na área. É o que ele faz, levantamento, toque, o gol! Gol! Olha que boa a bola, Jean. Linda finta, Jean, cruzamento, Iago Ramiro! Gol! Muito complicado, né, Tatinha? E vem mais uma. Olha que passe pro Fábio, pode ser mais uma. Ele bateu na saída, Jean, com o gol aberto, bateu, golaço! Gol! Diego Mori, perna da esquerda, levantamento, a bola viaja, segundo pau, vem o toque! Gol! Deu pra ouvir aqui o técnico Thiago Miguel gritando, vai pra cima, olha o Iago Ramiro dentro da grande área, o cruzamento! Gol! Olha o Diego Mori. Que bolão pro Jean, dentro da grande área, ele faz a batida no rebato, Mori, sobrou pro Ramiro! Gol!
Vai pra cobrança, Diego Mori, perna esquerda. A bola viaja segundo, pau, Iago Ramiro. Ela tá viva, ainda vem cruzamento, vem o toque! Gol! Seguir, olha o cruzamento, Diego Mori! Gol! Autorizado Iago Ramiro, Victor no gol. Toma distância. Vem Iago Ramiro na perna direita. Gol! Do Independente. Rossi. Olha que boa bola, Iago Ramiro. Gol! O placar vai vencendo o Galo. Faz a inversão. O Carlinhos. Com liberdade. Bocão pro Iago Ramiro. Voltou pro Bocão dentro da área. Bateu! Gol! Thiago Miguel foi generoso, não trocou, né? Trocou, mas vai você. Olha, Iago Ramiro vai pintar! Gol! Tempo, ó. Iago Ramiro. Um bolão, Isaac Newton fez o passe e bateu! Gol! Ah, é verdade, já foram. Olha aí mais uma batida! Gol! Isaac Newton fez o giro! Gol! Tentando ter capricho nesse ataque, vem se mandando o Vitor, vai abrir espaço, ele vai bater pro gol, vai pintar golaço, driblou mais um, o goleiro, que é isso? Golaço! Responder, vem André, vai trazendo por dentro, vai tentando se livrar da marcação, teve espaço, Gustavinho, dominou pé esquerdo, bateu, colocado! No gol! Mas não tá tendo efetividade. Quem sabe na bola parada, levantamento na boca do gol, teve domínio! Golaço! Golaço! Na área, afastou o perigo, Medola. Insiste, Gabriel Neri, bateu pro gol! Gol! Saiu o zagueiro Brian. Beleza de bola. Pro Zé Lúcio. Triangulação maravilhosa com o Dezinho que vai na habilidade. Passou por um, passou por dois. O chute! Gol! Era o tempo, hein? Gente. Catando o Vence tomou 13 da Matonense. Ih, rapaz, que metida de bola bonito. Quem sabe o segundo pra fazer e fez! Gol! Pro Samuel Mendes, o Assisense vai chegando pelo lado esquerdo, invadiu a área, bateu pro gol, preferiu o cruzamento! Gol! 2-2 no Tony Canjian. Que jogo, hein? Eita! Olha a bola rebatida! Ah, tá de sacanagem. Gol! Do Assisense! Aberto aqui pela direita o Lailson. Tem o Serdão dando opção aqui pela direita. É o camisa 10. Que beleza de bola. Quem sabe pro gol de empate dentro da área. Chutou pro gol. Gol! Habilidade contra o goleiro Guilherme. O Léo Lopes foi autorizado pelo árbitro Denner William. Léo Lopes é de perna direita, o camisa 18 do Rio Pretano. Ele corre, ele parte, ele bate! Gol! Os acréscimos, instantes finais de jogo. Dezinho. Olha que bola pro Jonathan da hora. Ele dominou, girou, ajeitou. Quem sabe o gol de empate, perna direita, bomba! Gol! Pô, maravilha, de volta, hein? 17-0, cara. Só nesse programa, cara. Qual é o único programa de TV no mundo que vai passar um 17-0? Só a FATV, cara. Só a FATV, né? Deveria estar passando em todas as emissoras de esporte aí. O resultado histórico desse, a maior goleada da história do futebol paulista.
mas infelizmente a grande mídia ignora a quinta divisão do estado de São Paulo, né? E aí sobra pra gente aqui passar a informação, um momento histórico desse do futebol paulista e do futebol brasileiro também. Por que não? Afinal é a maior goleada do principal estado, do principal futebol do país, né? Em 17-0, não é todo dia que acontece. Tudo bem, estamos em meio de Copa do Mundo, a prioridade das emissoras tem que ser mesmo a cobertura da Copa do Mundo, a gente entende, mas não pode abandonar o futebol brasileiro da maneira que eles abandonam, né? É como se não tem campeonato no Brasil, né? Como se a Série B não estivesse rolando, como se a Série C não estivesse rolando, enfim. Né? Fica aí a crítica aí à grande mídia que está ignorando o futebol brasileiro nesse momento. Mas aqui a gente não ignora e aqui a gente repassa informações da semana passada. Semana passada, vocês se lembram, já entrando no próximo assunto do programa aqui, pegando o aviãozinho de São Paulo para o norte do país, vamos para o norte do país. Semana passada a gente comentou, vocês se lembram, que o Urumajó havia eliminado o Paragominas nos pênaltis e conquistado o acesso para a primeira divisão do Campeonato Paraense, né? Isso vai fazer a sua estreia em 2027, né? Na elite, na primeira divisão do Estadual do Pará. Eis que eu até comentei aqui que a federação marcou cada semifinal no final de semana, e aí nesse final de semana tivemos a outra semifinal da segunda ano no Pará, e temos o outro clube que conquistou acesso e que está de volta à primeira divisão do Paraense. Eu fico muito feliz porque o Frangão da Estrada está de volta, cara. Sensacional. O Isabelense está de volta à primeira divisão do Campeonato Paraense e eu fiquei surpreso, cara. 33 anos, cara, que o Isabelense não jogava a primeira divisão. Eu jamais imaginaria isso. Eu falo do Isabelense tanto tempo aqui no programa, cara. Todo ano eu tô falando do Isabelense. Pra mim, o Isabelense era um time de primeira divisão, eu tava jogando primeira divisão ali. E me surpreendeu muito essa informação, cara. 33 anos que o Isabelense não joga a primeira divisão do Campeonato Paraense, né? É muito louco isso. É um time, pô, é um time que eu tive camisa, é um time que eu já vi em loco, é um time que, né, e tô sempre ali acompanhando, sempre falando aqui no programa, mas, né, e sempre falando na segunda divisão. É muito louco, porque o time tá 33 anos depois. A última vez que o Isabelense jogou foi lá nos anos 90, a primeira divisão, e o Isabelense eliminou o Itupiranga. O jogo foi ontem, né, e foi 0-0. O Isabelense havia vencido o primeiro jogo, a gente falou aqui semana passada, venceu lá na Arena do Jacaré 2-1 no jogo de ida, e no jogo de volta em Santa Isabel do Pará. O Isabelense, o jogo terminou 0-0, e o Isabelense conquistou o acesso aí e pegará o Urumajó na final agora, né? A federação ainda tem que definir as datas da final da segunda onda do Pará, mas já temos os dois times que conquistaram o acesso, Urumajó e Isabelense. Um que vai estrear da primeira divisão do futebol paraense e o outro que depois de 33 anos está de volta, né? E eu nem tinha noção que estava tanto tempo longe da primeira divisão. Bem legal esse acesso. Então parabéns aí ao Isabelense, né, por esse acesso bem legal. Como eu disse no começo do programa, campeonato se definindo, segundo ano do Pará. Vamos para outro campeonato que também está se definindo, que já temos o primeiro finalista garantido. E aí a gente pega o aviãozinho de novo, saímos da região sudeste, vamos para o norte e vamos voltar para a região sudeste. Copa Espírito Santo. A Copa Espírito Santo, já temos o primeiro finalista definido da Copa Espírito Santo, e é o Rio Branco de Venda Nova. O Rio Branco de Venda Nova disputou a semifinal da Copa Espírito Santo contra o Porto Vitória no primeiro final de semana, na primeira partida, final de semana passado, 1-0 para o Rio Branco de Venda Nova, partida que foi no dia 14. Rio Branco de Venda Nova fez 1-0 contra o Porto Vitória, e o jogo de volta foi no dia 20, foi no sábado. Porto Vitória 3, Rio Branco 3, Porto Vitória então garantido na final da Copa Espírito Santo. O outro finalista sai amanhã, sai amanhã, exatamente amanhã, terça-feira, 7 horas da noite, teremos Vitória e Vila Velhense, certo? O jogo é só amanhã porque o Vitória disputou o jogo do mata-mata da Série D, que a gente vai falar daqui a pouco. Então a federação adaptou aí o Vitória
para mandar o seu jogo no meio de semana. Primeira partida desse confronto, 2-2, com o mando do Vila Venense. Agora com o mando do Vitória, amanhã, então Vitória e Vila Venense para definir o adversário do Porto Vitória na final da Copa Espírito Santo. Veremos o que acontece aí. E quando sair o campeão, enquanto rolar a final, a gente vai falar aqui no programa, com certeza. Então, parabéns ao Porto Vitória aí por garantir vaga na final da Copa Espírito Santo. Falando de Copa, deixa eu fechar aqui a minha aba só para eu não me perder. Falando de Copa, vamos continuar na região Sudeste porque tem Copa começando. Tem Copa se definindo, Copa Espírito Santo vai se definindo. E sim, no meio de Copa do Mundo, tem campeonato começando no Brasil. E vamos falar de 2 agora. Começou na última quarta-feira, dia 17, a Copa Rio. Começou a Copa Rio com confrontos bem legais, equipes tradicionalíssimas jogando. Campeonato muito importante, campeonato que vale vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Tivemos em Teixeira de Castro, partidas de ida da primeira fase da Copa Rio, hein? Tivemos Bom Sucesso 3, Cabo Friense 1, vocês estão vendo aí na tela os resultados. Tivemos Macaé 0, Americano de Campo 0. Tivemos São Cristóvão 0, Araruama 0. Tivemos Santa Cruz 0, Pérolas Negras 5. Acho que o Pérolas Negras já praticamente classificado, né? E tivemos WO, hein? Tivemos Goitacás 0, América 3. O América já está classificado, né? Porque rolou WO e o Goitacás desistiu do campeonato aí Então o América já garantiu aí a sua passagem para a próxima fase, né, da Copa Rio. Em Los Lares tivemos Duque de Caxias 0, Olaria 2. Serrano de Petrópolis 0, São Gonçalo 0. E o último jogo aí da primeira fase, Belfort Roxo 1, Resende 3. Certo? Todos os jogos serão no meio de semana, né? Nesse meio de semana agora, tem jogos amanhã, terça-feira, e jogos da quarta-feira. Então amanhã, os jogos de terça-feira, Cabo Friense e Bom Sucesso, no Correião, lá em Cabo Frio. Americano de Campos e Macaé também é amanhã. Pérolas Negras e Santa Cruz também é amanhã, que é um confronto que já está definido, mas será amanhã no estádio Jair Toscano. Na Rua Bariri amanhã teremos também Olaria e Duque de Caxias. E teremos no Estádio do Trabalhador em Resende e Belfort Roxo. Na quarta-feira, dia 24, teremos São Gonçalo e Serrano, ok? Teremos Araruama e São Cristóvão, os 2 jogos da quarta-feira. Então a maior parte da rodada amanhã, na terça-feira, e mais 2 jogos da quarta-feira, Araruama e São Cristóvão, São Gonçalo e Serrano, são os jogos da primeira fase da Copa Rio, né? E aí já temos um confronto de segunda fase definido, né? De oitavas de final definido, que é o confronto entre América. Deixa eu conferir aqui rapidinho qual que é o confronto do América. O América vai pegar o Nova Iguaçu, ok? América e Nova Iguaçu, esse confronto já está definido. Confronto de oitavas de final da Copa Rio, que é quando entra as equipes da primeira divisão. Nessa primeira fase, entre as equipes da segunda, da terceira, equipes de outras divisões. E a partir das oitavas de final, entram as equipes da primeira divisão, né? Volta Redonda, Bangu, Nova Iguaçu, né? Madureira. Lembrando que os grandes não jogam a Copa Rio, né? Mas as equipes do interior, as equipes alternativas, todas jogam a Copa Rio. Então, essa primeira fase entre equipes de outras divisões, e a partir das oitavas de final entram os times da primeira divisão, e já temos um confronto definido, que é América do Rio, América e... Óbvio que é o América do Rio, né? Se é a Copa Rio, só pode ser o América do Rio, né? Gordo burro, né? América e Nova Iguaçu, certo? Então são esses os jogos da Copa Rio. Outro campeonato que está começando, que começou nesse final de semana, é a Segundona do Mato Grosso do Sul, né? A Segundona do Mato Grosso terminou nesse último final de semana, a gente falou aqui no programa, né? O Sinop foi campeão, e agora começou a Segundona do Mato Grosso do Sul. Segundona do Mato Grosso do Sul também é um campeonato bem interessante, né? Todo mundo contra todo mundo, pontos corridos e times gigantescos jogando aí. A Segundona do Mato Grosso do Sul, campeonato bem
times tradicionais, times campeões estaduais, times tradicionais, e é um campeonato básico, pontos corridos, todo mundo contra todo mundo, e, e sobe, os dois melhores colocados sobem de... conquistam acesso, sobem para a primeira divisão, né? Tem aí a arte da federação na tela, né? A arte oficial da Federação Sul-Mato-Grossense, olha. Os escudos estão pequenininhos ali, né? São 8 times, mas eu vou decifrar para vocês todos os escudos aí na tela, certo? O primeiro do canto esquerdo ali é o tradicionalíssimo, dispensa comentários, Comercial de Campo Grande, ok? O vermelho e branco ali do canto esquerdo, né? O Comercial de Campo Grande. Ao lado do Comercial de Campo Grande temos o União ABC, equipe tradicional, já disputou copinha um monte de vezes aqui, e nas categorias de base é muito forte. Ao lado do União ABC, o misto de Três Lagoas, que já foi campeão estadual, e que é um time gigantesco. Outro tradicional, esse bem no meio aí, tricolor, preto, branco e vermelho, o Taveirópolis, Esporte Clube Taveirópolis, mais um que está aí na disputa e é tradicional, na segunda ano do Mato Grosso do Sul. Ao lado do Taveirópolis, o São Gabriel, Esporte Clube São Gabriel. Temos o Aquidauanense ao lado do São Gabriel, esse escudo azul e branco aí. Então, outro que dispensa comentários, né? Já disputou o Campeonato Brasileiro, já disputou Copinha, né? E ao lado do Comercial, a equipe que foi rebaixada da primeira divisão, né? Ao lado do Aquidauanense temos o 7 de Setembro de Dourados, né? E fechando aí os 8 participantes da segunda do Mato Grosso do Sul, o Campo Grande Atlético Clube, obviamente da cidade de Campo Grande, certo? Já tivemos a primeira rodada, poucos gols, né? O Aquidauanense fez 1-0 no Comercial, já um confronto entre duas equipes que foram rebaixadas para a primeira divisão no ano passado. O 7 de Setembro empatou em 1-1 com o Campo Grande, e em São Gabriel, o União ABC venceu o São Gabriel fora de casa. União ABC vencendo o São Gabriel. Teremos amanhã Taveirópolis e Misto, certo? Amanhã, 8h30 da noite, em comando do Taveirópolis, o Taveirópolis pegando o Misto de Três Lagoas. Temos a arte da segunda rodada já, para a gente passar aí. Está aí na tela a segunda rodada. Ó, jogos do final de semana do dia 25, né? Teremos Comercial em 7 de Setembro. Teremos o Misto de Três Lagoas recebendo o Aquidauanense. Teremos o Campo Grande recebendo o São Gabriel. E o União ABC vencendo o Taveirópolis. Ainda tem que terminar a primeira rodada, mas já estamos passando a segunda, que são os jogos no próximo final de semana, né? Então, Comercial em 7 de Setembro, Misto e Aquidauanense, Campo Grande e São Gabriel, União ABC e Taveirópolis, ok? Campeonato muito no começo, né? Não tem muito o que ser falado, né? Obviamente que União ABC e Aquidauanense, que venceram na primeira rodada, estão liderando. A gente vai ver Taveirópolis e Misto para ver se alguém entra nesse grupinho aí dos 3 pontos e começa o campeonato na liderança aí, né? Ficaremos de olho na segunda ano do Mato Grosso do Sul, equipes muito tradicionais participando. É triste ver o Comercial na segunda divisão, né? É talvez o maior time do estado, né? Ao lado do Operário ali, né? Times muito tradicionais que estão em uma fase aí em seus estados. É triste. Aquidauanense também é tradicional, tem camisa, joga sempre copinha, já jogou o Campeonato Brasileiro. União ABC, também time com uma boa estrutura. O Misto de Três Lagoas já foi campeão estadual. São equipes muito tradicionais jogando aí a segunda do Mato Grosso do Sul, certo? Pra gente ilustrar todo esse blocão de notícias de divisão de acesso, vamos ver os gols da semifinal da Copa Espírito Santo, 3-3 que garantiu o Porto Vitória na final da Copa Espírito Santo. E aí a gente volta para falar de Série D, porque começou o mata-mata da Série D e a gente tem muita coisa para falar aqui no programa, certo? Começaram os 32 anos da Série D. Copa Espírito Santo na tela. Passe por dentro aí, a marcação estava atenta. E dispara o Rio Branco de Venda Nova. Jorge Mendes acelerando com o Emerson Mineiro. Dominou, foi para cima da marcação dentro da área. Vai pintar o gol! Gol! Emerson Mineiro! É do Rio Branco!
Ele, veloz, vertical em posição legal. Emerson Mineiro dominou, não teve medo, levar pro fundo que nada. Foi pra cima da marcação, tirou o Matheus Guedes, tirou no corpo Samuel. E cara a cara com o Aidan, teve frieza com a perna esquerda. Só tocou pro canto, hein? O Rio Branco de Venda Nova abre o placar no Kleber Andrade. Amplia a vantagem, fica... Essa bola vai dar sobra na intermediária. Anderson Silva abre bem demais do lado esquerdo. Aí acelera o William Simões. Por dentro tem o Emerson Mineiro. Passando nas costas, a bola é pra ele. Emerson! Gol! Emerson Mineiro! Do Rio Branco! É o time que não precisa da posse de bola, precisa de uma jogada, porque sabe o que fazer com ela. Que bolão do William Simões, que toque com categoria do Emerson Mineiro. O artilheiro da tarde vai decidindo por cobertura, mais uma vez, no talento, na categoria, na perna canhota. Emerson Mineiro vai para as redes mais uma vez, amplia a vantagem, coloca um pé e meio na final, hein? Um pé e meio na final! Agora, 2 para o Rio Branco, 0 para o Porto, 3-0 no agregado, um primeiro tempo de manual perfeito, graças a este cara aí. Fiquem com essa informação, podem todos saírem de casa, que o final de semana tá garantido. E tome lançamento pro Emerson Mineiro. Ele contra 2, limpou o passe, Gil Mineiro vai marcar. Gol! Gil Mineiro! É do Rio Branco! Decisão de Copa Espírito Santo, mas a tarde é dos mineiros. A ver a posição do Emerson, hein? Foi pra cima, a zaga parou, desistiu, o passe foi bom. Gil Mineiro, cara a cara com o goleiro, e aí deu um toque com facilidade, ó, só rolou. O Aidan aceitou, e a comemoração, como é que é, Gil Mineiro? Fica direitinho, fica direitinho. Luiz Henrique domina, trabalha por dentro. Aí o passe é com Gama, passe em profundidade, Adriano Bispo pro meio da área, Marcudinho! Gol! Marcudinho! É do Porto! Foi a vez do Porto ser letal, com poucos passes, de forma direta. Um bolão do Gama nas costas da defesa. Adriano se projetou bem, serviu ao Marcudinho, que aí só teve o trabalho de escorar para o fundo das redes. Nada pôde fazer o Valdson. 31 minutos, o árbitro vai ao monitor, pode confirmar o pênalti para a equipe do Porto Vitória. E aí, se o Porto marca, fica 2 golzinhos do paraíso, hein? De voltar pro jogo, ó. E aí, não tem nem o que discutir, né? Não tem nem o que falar, né? Ô, Bernardo, eu imagino que a galera aí deve estar conformada, né? Porque o Matheus Guedes, aliás, o Matheus Guedes não, o Matheus Paraíba, não vou nem falar que foi bebê, foi neném. E eu tô um pouco agora curioso do porquê da demora, né? É um lance muito claro. Era chegar, olhar, foi, pronto. E aí? Foi lá, parou, pensou, pênalti. Pênalti para o Porto Vitória. E vai sair ainda um cartão amarelo, hein? De bônus, o Matheus Paraíba vai receber um cartão amarelo.
Daí mais uma vez o lance para você rever. Ele levantou ali o braço direito. E claramente, do outro lado, um grande goleiro, pegador de pênaltis. E o Thalisson, grande cobrador. Partiu o Thalisson, bateu! Gol! Thalisson! É do Porto! Gelado para cobrar o pênalti. Encarando o goleiro, esperando a decisão do Valdson. Bateu firme, no ângulo, só deslocando. Não foi nem no canto, né? Foi só no alto. Coloca o Porto outra vez na partida. Essa bola volta no Kellington. Novo levantamento, Christian escora mais atrás, Luiz Henrique. Gol! Enquanto a vida há esperança, já diria o narrador, enquanto tem bambu, tem flecha. Luiz Henrique, batida seca, rasteira, queimando na grama. O Valdson aceitou. Maravilha, maravilha. Vemos aí então Copa Espírito Santo, semifinal da Copa Espírito Santo e a classificação do Porto Vitória para a final da Copa Espírito Santo de 2026. Daqui a pouco Copa do Mundo, né? Já vamos correr aqui para acabar o programa, porque eu também quero ver a Copa, eu também sou filho de Deus, né? O que interessa mesmo é o jogo mais tarde, é o jogo da Jordânia, né? Pô, Jordânia e Argélia, aquele confronto que a gente adora, né? Futebol alternativo na essência ali, né? Mas Noruega e Senegal também é legal, mas Jordânia e Argélia, meia-noite estaremos lá nas redes sociais da FATV comentando. É meia-noite, né? Meia-noite ou 1h da manhã, não lembro agora. Nós estaremos lá comentando, sem dúvida nenhuma, um dos jogos mais alternativos dessa primeira fase da Copa do Mundo, certo? O FATV serve de pré-jogo aí para Jordânia e Argélia. Bom, Série D rolou nesse final de semana, começou, hein? Agora é onde a filha chora e a mãe não vê, né? Agora é a hora da verdade, mata-mata, 32 avos, começou. Agora vamos ver quem tem mais garrafa vazia para vender, né? Que beleza, bonito, né? Vou fazer comentários todos baseados em ditados populares aqui, né? Que maravilha. Cara, nenhuma surpresa, né? Tivemos alguma surpresa na opinião de vocês aí do mata-mata da Série D? Resultados muito equilibrados, não dá para dizer que temos alguém classificado já, né? Eu não cravo ali 100%, mesmo os que venceram fora de casa aí, não dá para cravar com 100% de certeza. Pode acontecer talvez o América de Natal, que fez 3-0, né? Fez 3-0 fora de casa, né? Então, poucos times também reverteram a vantagem, né? O Ivinhema fez um bom resultado em casa, mas enfim. E alguns times que eu tenho que pedir desculpa por ter duvidado. O Trem, por exemplo, é um time que eu devo desculpas. Duvidei do Trem, né? E o Trem fez um grande resultado contra o Sampaio Corrêa. Não sei se veremos, né? Temos o jogo da volta e tudo mais, mas não deixa de ser um grande resultado vencer o Sampaio dentro do Castelão, né? Como venceu. Mostrou que realmente é um bom time, o nosso digníssimo Trem. Vamos ver os resultados, jogo por jogo, e vamos comentando aí o que a gente achou. Começando por Vitória e Betim no Espírito Santo, 1-0 para o Vitória, ok? Confronto Rio de Janeiro, São Paulo, América 1, 15 de Piracicaba 1. Aliás, todos os times paulistas empataram nesse mata-mata, né? 1-1, América 15. São Joséense 0, Cianorte 1. Cianorte conquistando grande vitória aí, fora de casa, né? No confronto entre os paranaenses aí, né? E vai decidir em casa aí, pode até empatar dentro de casa, que está classificado. O São Luís de Juí empatou em 1-1 com o Blumenau. Tudo indica que o Blumenau vai conquistar o seu objetivo principal, né? Que o Ederson comentou aqui no programa, inclusive, que era chegar
nos 16 avos, né, chegar nas oitavas de final, garantir vaga para a Série D do ano que vem. Lembrando que quem passar de fase agora já automaticamente garante vaga para a Série D do ano que vem. Então, tudo indica que o Blumenau, se nenhum acidente acontecer, né? O São Luís é um bom time, o Blumenau não pode relaxar, mesmo jogando dentro de casa, conquistou um grande resultado fora de casa, né? Mas com uma vitória simples em Blumenau, atinge seu principal objetivo aí, que é se garantir na Série D do ano que vem, né? Em Aparecida de Goiânia tivemos a Aparecidense 1, Capital 1. Em Ceilândia, Luverdense 2, Ceilândia 1. Esse resultado me surpreendeu um pouco, embora eu goste do time do Luverdense, eu achei que o Ceilândia pudesse oferecer mais força contra a equipe de Lucas do Rio Verde. Venceu fora de casa, pode até empatar, pode até perder por 1-0, né? Que mesmo assim está classificado. O Luverdense. Interessante, veremos aí no jogo de volta. Mas a princípio, né, desses 6 jogos que a gente disse até agora, não cravamos com 100% de certeza nenhum classificado, né? Ninguém vai tranquilo no segundo jogo, né? Imperatriz 1, Maracanã 1, e aí talvez o confronto que mais tranquilo, talvez o América seja a equipe que vai mais tranquila para o segundo jogo. O Fluminense tem que fazer 4 no jogo de volta, né? Fazer 4. Se o Fluminense do Piauí conseguir fazer 4-0 em Natal no América, é para o América fechar as portas, né? Acho muito difícil o Fluminense virar esse confronto. Acho que é um confronto que já está definido. O único, inclusive, é América de Natal e Fluminense de Piauí. Em Saquarema tivemos Sampaio Correia 1, Portuguesa de Desportos 1. Portuguesa que poderia ter matado o confronto no primeiro jogo. Cansou de perder gol, mas cansou de perder gol no primeiro tempo desse jogo, cara. Como o time da Portuguesa me faz passar raiva, cara. É insuportável, né? É insuportável. Enfim, né? Estaremos lá do Canindé semana que vem para acompanhar Portuguesa e Sampaio Correia e sofrer um pouco mais. Num confronto Roraima-Rondônia, um bom jogo, hein? Monte Roraima 3, Guaporé 2. E tudo fica aberto aí. 2 bons times, viu, cara? Tudo fica aberto aí pro segundo jogo lá em Rondônia. O Gama venceu o misto por 2-1 fora de casa. O Gama continuando aí. As melhores campanhas conquistaram seus resultados, né? O Gama venceu, o América venceu, o ABC venceu, né? O Trem, os melhores times do campeonato, com exceção do Guaporé, né? Os melhores times do campeonato, os líderes, todos, a maioria venceu seus confrontos. 0-0 entre Velo Clube e Água Santa, um confronto paulista aí. O Parnaíba venceu em casa o Águia por 2-1. Central de Caruaru 1, Ferroviário 1. Brasiliense 0, Goiatuba 0. No Pará, o Tunaluso perdeu em casa para o Iguatu 2-1. Grande resultado do Iguatu, né? O ABC venceu o Altos por 1-0 lá no interior do Piauí. Maguari 2, Piauí 0. Enxuga Rato. Péssimo, os 3 times do Piauí que passaram de fase, os 3 perderam. Péssimo resultado pro futebol do Piauí, né? Eu cheguei a ver comemoração, notícias, 3 times do Piauí passaram de fase na Série D. Nunca o futebol do Piauí conseguiu um resultado tão bom, blá, 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 blá. Os 3 perderam os seus confrontos, inclusive quem jogou em casa. Então, né, o Piauí agora tem a vantagem... precisa fazer 2-0, né, para se classificar pela melhor campanha, mas eu acho difícil. O 13 venceu o Jacuipense por 3-1 lá no interior da Bahia, lá em Riachão do Jacuípe. Lagarto 1, CSA 1. O Craque venceu o Tombense por 1-1. Portuguesa da Ilha do Governador 1, Noroeste de Bauru 1. São José 1, São José de Porto Alegre 1, Santa Catarina Clube 1. Cascavel 2, Marcílio Dias 2. Serra Branca 2, Juazeirense 0. No Castelão, Sampaio Correia 0, Trem 2. Lá em Arapiraca, Asa 1, Sergipe 1. Grande resultado também do Uberlândia, vencendo o Rio Branco Capa Preta dentro do Espírito Santo por 2-0. Acho que também já classificado. Dificilmente acho que o Rio Branco, embora o Rio Branco seja um bom time, acho que dificilmente vira.
Outro bom resultado, Ivinhema 3, Democrata de Governador Valadares 1. Democrata precisa fazer 2-0 dentro de casa agora. O Araguaína perdeu em casa para o Nacional de Manaus 1-0. O Independência perdeu em casa para o Manauara 2-0. O último resquício de força do futebol do Acre foi embora. O Manauara deve se classificar. E o Sampaio Corrêa, não, desculpa. O São Raimundo, outro confronto Roraima, Rondônia. O São Raimundo enfrentou o Porto Velho 1-1 o primeiro jogo lá em Roraima. Agora teremos a volta em Rondônia. Então, são esses os 32 jogos aí da primeira fase. Da ida, da primeira fase não. Da ida dos 32 avos de final. E aí os jogos de volta, teremos os jogos de volta nesse próximo final de semana, nos dias 26 e 27. Desculpa, nos dias 27 e 28, certo? No próximo sábado e no próximo domingo. E muito equilíbrio, não tenho o que dizer. Muito equilíbrio, confrontos muito equilibrados. América, com exceção do América, com exceção do o Ivinhema, que eu acho que o Democrata não vira, tá? Né? E talvez o Maguari, mas o Maguari, não sei se o Piauí consegue, vai ser dureza, hein? Mas, por exemplo, o Trem. O Trem conseguiu um grande resultado e eu peço desculpas aqui por ter duvidado do Trem. Dentro do Castelão, ganhando do Sampaio Corrêa, mas não dá para duvidar do Sampaio Corrêa, cara. É um time de muita camisa, de muita tradição. Por mais que esteja em má fase, por mais que o time seja ruim, não dá para duvidar do Sampaio Corrêa, né? Não é um resultado improvável o Sampaio Corrêa fazer 2-0 lá em Macapá, né? Contra o Trem. Não é um resultado improvável. O destaque negativo vai realmente para o futebol do Piauí, que perdeu todos os seus confrontos. O futebol da Bahia, né? Os representantes baianos todos perderam seus confrontos também. E os times paulistas todos empataram. Muito equilíbrio realmente nesses 32 avos de primeira fase da Série D de mata-mata. Quem passar tá garantido na Série D do ano que vem. Tá interessante de acompanhar. Eu estarei no Canindé semana que vem. A Portuguesa fez um bom jogo contra o Sampaio Corrêa, criou muitas chances. Poderia ter matado realmente o confronto nesse primeiro jogo em Saquarema. Vai ter sofrimento no Canindé, a gente sabe. Não é Portuguesa se não tem sofrimento. E vai ser duro. Jogos duríssimos e muito equilíbrio, por enquanto, nessa Série D. Veremos. Parabéns para o América pela grande vitória. Eu acho que é o time que vai mais tranquilo para o segundo jogo. E o resto, todo mundo jogando sério aí, porque vai ser difícil. Se lembrem da Série D do ano passado, onde a gente teve muitas viradas nos confrontos. Muitas equipes que conseguiram bons resultados no primeiro jogo tomaram a virada no segundo. Foi praxe isso na Série D do ano passado. Veremos na desse ano. É melhor não vacilar. Não ter sopa para o azar. Faça a lição de casa. Garanta seu resultado dentro de casa. Que esse é o caminho para se classificar e para fazer boa campanha na Série D. Tá certo, meus amigos? Vou encerrar temos gols da Série D, certo? Vamos encerrar o programa com gols da Série D. Mas eu vou me despedindo, porque tá aqui também Copa do Mundo. Eu também sou filho de Deus, eu também quero ver Copa do Mundo, blá blá blá. Tudo aquilo que eu falei semana passada, eu falo essa semana também. Mas é isso, conseguimos passar todas as informações. Muito contente, muito feliz, certo? Conto com a participação dos amigos, compartilhem o programa, se inscreva no nosso canal do YouTube, se inscreva nas nossas redes sociais, né? Comente futebol alternativo, divulgue a palavra do futebol alternativo. Vamos comentar a Copa do Mundo lá no nosso Twitter também. Estou sempre lá no Twitter comentando os jogos da Copa do Mundo, dando aqueles pitacos alternativos e imbecis e malucos que eu sempre dou, certo? Informações totalmente irrelevantes sobre a Copa do Mundo, certo? E semana que vem eu tô de volta com a Mais do FA TV. Semana que vem com a emissora nova, vamos divulgar aí durante a semana. Espero que dê tudo certo na negociação, certo? E uma rodada de suco para todos vocês, né? Uma grande semana a todos, sempre com boas notícias, com muita saúde, né? E é isso, cara, certo?
gols da Série D pra gente fechar o programa. E depois vamos para Noruega e Senegal. E Jordânia e Argélia, cara. Jogo que é a cara desse programa, certo? Uma rodada de suco para vocês na garrafinha. E semana que vem estaremos de volta aqui na TV Paradise, nas redes sociais, na Blackout TV, na Master TV, FM TV, TV Cidade 10, Viva Live TV e todas as outras emissoras que retransmitem a FIA TV. Tchau! É posse de bola aqui favorece a equipe do Cianorte. Deixou a bola com o arremesso do Cristóvão. Tocou mais atrás, tentando o lançamento do Luciano. Chega dentro da área! É gol do Leão saindo na frente na Vila Olímpica. No início da segunda etapa, na marca de 2 minutos, o Cianorte sai na frente. É dele, anota aí. Robson Luiz é o nome do jogador. Valeu bem o lançamento, né? Contou com desvio, com a sorte no biquinho da perna direita para tirar do goleiro da equipe do São José, o Samuel Denner. Bola pro fundo da rede. Valeu bem o lançamento do Luciano Santos. Encontrou o Robson Luiz, que dividiu, mas ganhou. Cianorte 0, São José. Autorizado. Vai ele na cobrança, Tony. Partiu bem lentamente, pé direito da bola! Gol! É do Vitória! Aberto o placar no estádio Salvador Costa! A equipe do Vitória, do Espírito Santo, sai na frente diante do Betim. No jogo de ida da segunda fase do Brasileirão Série D. É a fase do mata-mata, é em busca do acesso para a Série C. De pênalti é dele, anota aí. É de Tony, é o nome do jogador. Bateu firme na cobrança do pênalti, deslocando o goleiro Michael, que não pega. E viu a bola entrando no fundo do barraco da equipe do Betim. Tá na frente um Vitória, 0 Betim. Gol marcado por Eletrônica. Olha fazendo a finta na jogada. Que jogada agora do Ítalo. Bola esticada na direita. Eduardo, levantamento, bola dentro da área. Azulão da Bonitense sai na frente diante do Piauí. É dele, anota aí. Ticanur é o nome do jogador. Bola enfiada do Bruno Vinícius. Na direita para Eduardo Ribeiro. Viu a visão perfeita. Emendou e cruzou a bola no meio da área. Aparece o altíssimo, o gigantão Canu, pra testa firme de cabeça e manda pro fundo da rede, indefensável pro goleiro Pedro Paulo. Sai na frente o Maguari. 1-0 no jogo de ida da segunda fase do Brasileirão. Lá no alto, a dividida com toque de cabeça. Tentando buscar no campo de ataque, era pro Canu. E a defesa domina. Jogando mais atrás ali com o Ramos. Toca a bola no outro lado, lá pro Eduardo Tirran, na dividida. Consegue aí o toque, a bola chega. Júlio César, boa a bola. Eduardo Ribeiro tem a chance de bater, rolou o passe do meio e a chance do gol! Matheus Bambu!
passe dentro da Arena Pernambuco. Já nos acréscimos da primeira etapa. Olha como tá participativo o lateral direito Eduardo Ribeiro. Olha o passe no meio da área. Não foi Fuminha. Serviu muito bem. Aquele toca, faz e me abraça. Pra Matheus Bambu, que só teve o trabalho de empurrar a bola pro fundo da rede. Contou com um leve desvio pra, enfim, fazer o gol. 2 Baguari, 0 Piauí. Gol marcado por ele. Gol dele, Matheus Bambu, camisa 17. Construindo uma boa vantagem. O jogo da volta que vai ser lá em Teresina, meus amigos. Mas o Maguari hoje é o mandante. Arremesso que favorece a equipe do Santa Catarina. Já cobrou rápido. Bola mais atrás. Aí o Coruja. Trabalha a bola no meio. Recebe na boa. Chega a equipe do Santa Catarina fazendo a pinta. Bola na direita. Chega no cruzamento. Por baixo. A bola desviada. Fábio Ramp na sobra. Que bate no gol. Gol! É do Santa Catarina. A nota aí é dele. É de Juninho, é o nome do jogador. Olha que confusão dentro da área. A defesa tentou cortar no cruzamento, veio na direita do próprio Juninho. Dividida, bate-rebate, que isso? Na pequena área debaixo da trave, o Juninho estufa a rede da equipe do Zeca. Abrindo o placar no jogo de ida, meus amigos e minhas amigas. 1-0 já nos minutos finais da primeira etapa. Gol marcado por ele, gol dele do lateral direito, Juninho, camisa 2. Rapaz, que gol chorado da gota serena, né? Como diz aqui na região nordestina. Mas enfim, o jogo é o duelo dos sulistas e vai dando a melhor para a equipe catarinense. Rapaz, que isso? E o passe primoroso do Mendes, viu? Rapaz, que ponto, né? A hegemonia do nosso futebol, meus amigos e minhas amigas. Primeiro confronto na história entre essas duas equipes, São José e Santa Catarina. Sabe de bola com o Michel, jogada com o Grafite, buscando na boa agora o Trindade, tentando fazer a finta. Olha que bolão, que bola da esquerda, em profundidade, chega na jogada Grafite, encara a marcação, tentou cruzamento por baixo, e a bola desviada contra o próprio gol. É do São José. Pra buscar o gol de empate dentro do passo de areia, a equipe do Zequinha. E contou com um gol contra a equipe azul e branco. Aos 2 minutos de partida na segunda etapa. Gol contra do lateral esquerdo Coruja. O passe praticamente pra ninguém, né? Esse passe por baixo do Grafite. Aí o Coruja resolveu, já que eu não faço a favor, vou fazer contra. Sem que eles tiveram no ano passado, né? O empate por 1-1 e a vitória do Independência nesse mesmo estádio. É bola parada, quem favorece a equipe do Robô. Vai Fernandinho na cobrança, 16 desse primeiro tempo, bola levantada dentro da área. Etapa inicial, a equipe do Robô Laranja sai na frente diante do Independência na Arena da Floresta. A nota aí é dele, é de Everson, é o nome do jogador. Desculpando aí, né, Metrópolis Esporte, que
que anunciou outro jogador que fez o gol, mas não, foi o número 15 que estava dentro da área, que desviou para mandar para o fundo da rede, levantamento, e o Everson no meio da pequena área, bota o pé esquerdo, para desviar e mandar no contrapé do goleiro Rafael Bretas, que nada pôde fazer. Manauara 0, Independência. Meus amigos, o futebol nortista é bom demais, né? Quem é nortista sabe disso, tanto amazonense como acriano. É isso que vivencia, meus amigos e minhas amigas, as raízes, claro. Bola no campo de defesa. E agora errou ali o Kaká, né? Errou a jogada, errou o passe. Recuperação do Manauara, olha o lançamento, que bola! No campo de ataque no meio da área, finalização, o goleiro pegou mais um gol! Finais do jogo, o Robô faz o segundo gol, aumenta a vantagem no placar diante do Independência. Anota aí, é dele, Falcão é o nome do jogador. Valeu o esforço do Marinho ter evitado a saída de bola. Lançou a bola pro Falcão, que chegou dentro da área, dominou, finalizou. O goleiro Rafael Bretas chega a tocar nela e a bola morreu de mansinha pro o Monte Roraima ter vencido contra o Guaporé. Hoje é a vez do São Raimundo, das equipes roraimenses disputando o Brasileirão Série D numa fase mata-mata, meus amigos e minhas amigas. Hoje é a vez do São Raimundo, enfrentando o Gás em Porto Velho. É o duelo de nortistas e tem cobrança de pênalti a equipe do Porto Velho. Na marca de 15 minutos, vai esquerdinha na cobrança. Atento no gol, goleiro André Regli. No estádio Flamarion Vasconcelos. Vai autorizar o juiz. Autorizou. Vai esquerdinha, atento no olhar da bola. Atento no gol, goleiro André Regli. É o jogo de ida da segunda fase. Partiu esquerdinha, pé na esquerda da bola. Pegou o André Regli na sobra. Na marca de 16 minutos da segunda etapa, o Gás em Porto Velho sai na frente no jogo de ida da segunda fase no estádio Flamarion Vasconcelos diante do São Raimundo. Anota aí, é dele, esquerdinha é o nome do jogador. Vou te falar, né? Se o goleiro espalma pro lado, o goleiro André Regli, o esquerdinho seria crucificado se a bola não sobra pra ele dentro da pequena área. Ele desperdiça o pênalti. O goleiro do Mundão defende, mas na sobra tá batendo, tava livre, sem marcação nenhuma. E ele finaliza na sobra pra estufar a rede da equipe do Mundão Azul. Na frente a equipe do Gás em Porto Velho, 1-0 no jogo de ida. Botou na frente, olha o Santarém tentando invadir o campo de ataque, rola o passe, na dividida chega a marcação do Gazinho, ainda fica na sobra, bola enfiada no lado direito, recebe, olha o levantamento de cabeça, a defesa afasta, sobra aqui de novo, João Cardoso, abre na ponta esquerda, jogada com o Railson, encarou a marcação, fez o break, fez a finta, na jogada, que jogadaça, Railson rolou o passe, vai no atrás, olha o gol!
noite no Estádio Canarinho em Boa Vista. A nota aí é dele, é de Santarém, é o nome do jogador. Que jogadaça no lado esquerdo. Railson chamou pra dançar a marcação dupla. Deixou o Olé. E de lado tava ele, Santarém, pra complementar. Finalizou com um pouco de desvio no meio do caminho pra matar as chances de defesa do goleiro Jonathan e mandar pro fundo da rede. Tudo empatado, tudo igualado no estádio Flamarion Vasconcelos. Agora tá assim, um para o São Raimundo, um para o Gazinho Porto Velho. Gol marcado por ele, gol dele, Santarém, camisa 20. É, meus amigos, o Santarém, que teve a melhor campanha no Campeonato Roraima, mas foi eliminado pelo Baré. É o domínio de bola, então pra longe do Rafael Baiano. A disputa o Aleilson junto com a marcação, Aleilson tentando a jogada, bate e rebate, que isso? E a bola fica dominada com a equipe do Sampaio Corrêa. É na esquerda. Foi bem agora na recuperação, Fábio Mucajá. Tentando o lançamento do campo de ataque. Que bola! É pro Pedro Foguete. Bola na esquerda. Chega a equipe do trem. Espera a ultrapassagem. Coutinho bateu pro gol. Na trave. Na sobra! Saindo na frente no Estádio Castelão em São Luís. Na marca de 18 minutos da segunda etapa. Valeu a interferência no passe sutil, no lançamento, buscando no campo de ataque. Pedro Foguete foi livre, esperou a ultrapassagem no meio da área. Apareceu o Gotinha na finalização de canhota. A bola bateu ainda na trave e na sobra. Caiu pra ele no pé certinho pra mandar pro fundo da rede. Aberto o placar no Gigante Douteiro do jogo de ida da segunda fase do Brasileirão Série D. E o trem sai na frente, o rubro-negro Alapaense. 1-0 diante do Sampaio Corrêa. Gol marcado por ele. Gol dele, Anderson Gotinha, camisa 7. Conhece muito o estado do Maranhão. Já jogou aqui no Moto, já jogou no Sampaio, jogou em diferentes clubes. No MAC também. É um jogador rodado, é um jogador experiente. Esse Anderson Gotinha, meus amigos e minhas amigas. Semana nada boa para as equipes maranhenses. Que isso, meus amigos. Olha o toque de cabeça. Que bola é pro Aleilson para fazer o segundo gol, Aleilson! No placar do jogo, tira da segunda fase no Castelão, a equipe da Locomotiva. Aos 38 minutos da etapa final. A nota aí é dele, é do inconcebível, é do matador. Aleilson é o nome do jogador. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série D em toda a história, meus amigos e minhas amigas. Trava novamente, ídolo máximo da equipe do Trem Desportivo Clube. Conseguiu na jogada, a receber um desvio de cabeça, bola dentro da área, dominou, finalizou de canhota, na saída do goleiro Dejaí, manda a bola pro fundo da rede. 2 para o Trem, 0 Sampaio, no jogo de ida em